O Rank, ele é o poder do reino central. Ele é o poder do reino central. Ele não é uma linha de força total do reino central, mas ele é uma linha de força do reino central. Vamos dizer assim, como é que se informa isso? Se você tem um buquê de rosa, eu estou te dando uma rosa daquele buquê, não te estou dando um buquê de rosa. Isso aqui é uma linha de força e uma força ao todo, tá certo? Então, veja bem, nós trabalhamos nesse amanhecer, o compromisso de 408 foi nos 7 planos. Os 7 planos. Era a linha de força de Ramsés, de Amon-Ra, do rico Vale dos Reis, daquela época, do Oráculo de Delfos, de Pídia, enfim. Nós trabalhamos dentro dessas linhas de força, dentro desse mesmo poder que nos foi concedido um dia. Vamos dizer assim. Os 7 planos que nós trabalhamos, tem planos que nós movimentamos uma força e no mesmo trabalho nós movimentamos outra força dentro daquela mesma linha. É complicado, mas é fácil de entender. Então vamos lá, quer ver? Daqui para o plano, daqui para os últimos planos, aqui nós temos o físico, que eles chamam de aura da Terra. Né? Aqui nós temos o físico. Então vamos lá. Físico. Do físico para o próximo plano, que é o astral, nós temos 7 linhas de força que eles chamam de dimensão. Vamos dizer que seja 7 dimensões. Aí nós vemos astral. Né? Mais 7 linhas de forças aqui, 7 dimensões aqui, nós temos etéreo. Mais 7 dimensões aqui, nós temos aqui Pai, Filho, Espírito Santo. Né? Pois bem. Então, aqui nesse plano mental, bem entendido que de um plano desse para outro tem 7 dimensões, ou seja, 7 linhas de força. Né? Então, veja bem. Por que o mestre ele faz a elevação do estado? É importante que ele trabalhe no tempo para ele fazer sabedoria. Por quê? Porque nesse período é o período em que o plexo dele vai adaptando essas forças das dimensões. Certo? Então nós temos aqui o plano mental. Veja bem a contagem do céu, como é que funciona. É sempre 3 e 1. Esse é o sétimo, é o plano principal. Então o mental é o plano principal. Né? Aqui nessa linha de força ele recebe do reino central. Aqui, ó. Aqui. Vamos ver aqui. O range. Então aqui, né? Aqui tem a marca. Aqui é o reino central. Essas duas linhas de força têm
Porque tem dois oráculos aqui, ó. O meu Batalá, e o Lorum. Né? Aqui é do médico de incorporação, oráculo da incorporação. Então ela vem aqui, ó, pra cá. E aqui vem pra cá. Então o mestre abre aqui, invocando esses poderes das regiões. Por exemplo, no plano etérico, na terceira linha do plano etérico, tem uma casa transitória imensa, que chama Universidade Manhante. Universidade Manhante. De onde vem esta linha fazendo isso? Para cá. Para o plano. Então o mestre abre aqui. Eu já estava necessitado da aqui com o reino central. Né? Tá. Então, ele é senhor dessas duas linhas de força que vem para cá por hoje. Aqui, o mestre tem que ter um cavaleiro da nossa milagre, o cavaleiro da nossa roda, vamos dizer assim, do apoio incondicional, que é da harmonia, que busca aquela energia, que é uma energia silenciosa da harmonia e tal, que ela vem aqui nessa linha de força para cá, mas na terceira dimensão. Na terceira dimensão, terceira linha. A Universidade de Manhã tem na primeira aqui, ó. Né? Então quando ele abre lá, eu Jaguar, mestre tal, o mestre que vai emitir aqui, ele vai falar assim. Parto com barra 0 barra, porque barra X barra nos pertence. O que é barra X barra? Porque ele está nessa região aqui, certo? Uma região superior, onde ele tem o povo a favor do reino central e o comando do povo aqui. Por isso que ele fala, parto com barra X barra. O mestre diz aqui, mestre, parto com barra 0 barra, quer dizer, eu, a minha escrava, a serviço da espiritualidade maior, tá certo? Respeitando a força que você buscou, que é barra X barra, que é o povo. Esse mestre está com o reino central. Está dando para entender ou está meio confuso? Não é? Está dando para entender. Muito bem. Por quê? Aí ele fala assim, barra 0 barra barra. Por que ele fala assim? Barra. Né? Por quê? Porque ele desce a dimensão aqui, ó. Ele desce a região. Por exemplo, a Universidade de Manhã, ela vai projetando a força. Mas ela só projeta se ele falar na dimensão que ele está buscando. Vamos dizer assim, então, ele busca nessa dimensão aqui. Por isso é que ele fala barra, ele diz o barra. Ele tem 3 dimensões. É onde está esse poder do cavaleiro da nossa voz. Certo? Mas ele tem um mestre ao lado dele que vai emitir primeiro. Depois é que ele emite, não é assim? Vocês observaram bem que é assim, não é? Então, esse mestre que vai emitir, ele puxa a linha de força. E o mestre que está emitindo, ele puxa o poder. É o sexto. Ele está no lugar de sexto raio do cavaleiro da nossa roda. Então, eu, cavaleiro da nossa roda, tal. Aí o mestre, cavaleiro da nossa roda, emite o seu manto, faça a sua emissão. Né? Aí ele fala barra. Ele busca na terceira. Quando o mestre emite que os poderes do Lorum são dois ajadantes. Um daqui, que é representado na manipulação dessa linha de força do Batalá. E ele vai registrar, o mestre ele vai registrar o poder que ele representa. Aí o mestre, cavaleiro da lança rosa, emite o seu manto, faça a sua emissão.
né? Aí ele fala barra, barra, barra. Ele busca na terceira etapa. Quando o mestre emite que os poderes de Olorum são dois ajanãos. Um daqui, que é representado na manipulação dessa linha de força do Bacalhau. E ele vai registrar, o mestre ele vai registrar o poder que ele representa aqui, com a ninfa aqui, ó. Né? Então, ele emite aqui, eu já vou gastar faz aquele manto que ele faz, depois ele registra esta força da responsabilidade do oráculo da casa. Com todo esse poder de força movimentando, esse espírito aqui, sobre todo esse poder, ele vai tomando forma humana. Ele vai tomando forma humana e, por Deus, ele chega à conclusão de que ele cobrando ali, ele não deixa aquele paciente evoluir, mas ele também evolui. Ficam os dois travados, cobrado e cobrador. Não é isso? Então ele começa a tomar forma humana e começa a se conscientizar de que quanto mais ele ficar parado ali, aquele paciente, pior ele vai ficar. Porque ele vai crescendo o ódio, ele vai se agoniando, ele vai se aniquilando e ele fica mais difícil a trajetória dele para outro plano. Então, ele começa a tomar forma humana através dessa força, ele medita, e muitas vezes ele se liberta e vai para a religião. Muitos deles vão para a religião, porque ele, por esse grande acervo de amor, por essa força toda, ele perdoa aquele paciente, se liberta para ficar cura do paciente. Agora, se ele tiver um karma, se aquele paciente tiver um karma, vamos dizer assim, que a função daquele espírito foi somente de cobrar, aí às vezes ele demora mais a se libertar. Muitas pessoas passam no plano várias vezes e tal, e não conseguem aquela libertação, eles não conseguem se equilibrar, ele está sempre naquela pendência, vamos dizer assim, ele não consegue se equilibrar exatamente por isso. Porque aquele espírito, a função dele foi só a dívida que veio só de cobrar ali e resgatar aquela dívida e passar por lá. Né? E de repente uma força dessa aqui é uma força poderosa de Deus, Pai Todo-Poderoso mesmo, se fizer com consciência. Então não precisa o mestre assim, meu mestre é reino central. Não, ele está falando para o reino central, ele está falando para o mestre que está do lado dele. Tem gente que vira, né? Meu mestre é reino central, ele está. Não, ele está falando para os planos espirituais, ele está falando para o mestre físico. Certo? Aí vem no final ali, quando há o mantra, ao cruzamento de forças das ninfas com o mestre. A energia ela pega, projeta no tanque desse mestre, a ninfa faz o cruzamento de força ali em cima e projeta aquela energia para a cura daquele paciente e o enriquecimento do trabalho ao mesmo tempo. Se nós fizermos isso com consciência, tudo vai estar a nosso favor e tudo nós podemos fazer. Nesse amanhecer, nós temos tudo que é possível para a cura das pessoas, para a libertação dos espíritos suicideiros. Nós temos tudo está ao nosso alcance. Depende de nós trabalharmos dentro das linhas de força. Não adianta nada você participar do quântico sem saber o que você está fazendo. Não adianta nada. Né? Você está ali como está, pelo mundo, né? Pelo mundo que você está. É tão sério, esse poder de força é tão grande, que se você for entrando ali, e o mestre vai fazendo a emissão, a nossa mãe mentora sempre pediu para que nós parássemos, esperássemos o mestre terminar a emissão, depois dessemos continuidade à nossa caminhada
para onde nós vamos no breve. Por quê? Porque ela dizia que um raio do Randy já tinha alcançado as pessoas que estavam aqui com o olho, para pegar o olho. Veio uma luzinha de lá, assim, e veio, e eles falaram para ela, está vendo, filha, já está alcançando as pessoas, já está alcançando os hospitais, é preciso ter mais cuidado com o Randy. E nós vemos, é comum a gente ver as pessoas disputando, né? Eu só vou antes, não vou fazer o reino central. Ele não sabe nem o que é, mas ele quer fazer. Mas ele não sabe nem o que é, nem o que está acontecendo ali, ele não sabe. É assim? Então, é um dos trabalhos importantíssimos que nós temos aqui. É algo que só Deus pode trabalhar. Tem duas cadeiras aqui, ó. Tem duas cadeiras aqui esperando por vocês. Entendeu? Então, é muito interessante isso. Por que é muito interessante? Quando nós formamos o Sandai de Cura, que antes era só evangelho, né? O mestre estava ali numa maca, a Nico aqui, o Ajaná aqui na cabeceira da maca, o Ajaná com a mão, a altura do plexo mais ou menos, projetando aquela energia. Era assim. Dali, aqueles médicos emitiam unha de luz, porque o que é o Elibra? O Elibra é o seguinte: havia no espaço a pessoa escolher uma encarnação, e muitas vezes o Elibra já vinha na energia extraterrestre que vai ligar o espírito ao teto do governo da mãe. Ele já vinha como uma cabeça de macaco, assim, acrisolado no norte. Vem conforme aquela criança vai desenvolvendo, ele também vai desenvolvendo ali junto e tal, para um dia ele poder fazer a cobrança dele na hora certa. Né? Então, a te dizer o seguinte, que quando era evangélico, os médicos emitiam as cunhas de luz, né, para ir libertando aquele espírito e ir tomando forma humana sobre aquela energia, sobre aquela força emitida sobre os médicos. Quando passou a Sandais, quando era evangélico, nós buscávamos uma força de manhã só. Certo? Só essa força de manhã. E nós não tínhamos esse poder de força do Deus. Só que, quando nós formamos então, em ritmo de iniciático, quando nós formamos o Sandai da Cura iniciático, aí sim, nós puxamos uma linha de força de manhã, mais uma linha de força do reino central também. Há um cruzamento de força. Por quê? Porque não é mais evangelho, hoje é iniciático. Então é um poder maior, é uma condição maior, se fizer corretamente. Porque no evangélico você pode botar 3 macas de cura, uma maca de cura, 2 macas de cura e tal, não tem problema. O iniciático não, tem que ser exato e preciso. Ou é exato e preciso, ou você não faz nada. Porque o céu registra o certo, o correto, o todo do trabalho. Você vai fazer um anjo, está faltando uma língua, não. Você tem que procurar a língua e tal, colocar ali, detalhes certinho e tal, para ela poder participar do range, porque senão vai ficar faltando uma língua, está incorreto. E essa força, ela vem ou não vem? Esse é o problema. Ou ela vem ou ela não vem. Você pode fazer um range, por exemplo, com menos gente, mas você não tem assistência dessa força que você fala. Você pode ter, às vezes, ter assistência do oráculo do Lula para falar. Que é o representante do dominador e vai parar. Mas você não tem o poder de força do representante. Por quê? Porque o seu trabalho é incompleto, está incorreto. O trabalho não está feito corretamente, não está montado corretamente. Se faltar uma língua, não pode fazer. Um mestre não pode fazer.
Porque é preferível você não fazer do que fazer incompleto. Porque em nada você recebe, em nada você emite. Isso é que é o trabalho. É algo seríssimo. Todo o nosso trabalho iniciático é muito sério. É seríssimo. Porque você pode realizar uma cura, vamos dizer, libertar um elite, ou pode simplesmente se cansar ali do trabalho em vão. Né? Por quê? Mesmo que o mestre não tenha consciência do que é o trabalho, mas ele está sintonizado, ele está ali harmonizado, ele está preparado. Né? Ao passo que aquele que vai porque, não, eu vou porque só quero se for comandar, ou só vou se for balança superior, que eu venho centrado e tal, às vezes ele não sabe nem o que é essa coisa. Ele não sabe nem como é que funciona isso. Né? Ele não entende nada no sentido desses planos que nós emitimos, mas ele quer ser o maior. Né? Então não é assim. É tudo pelo grande amor, tendo um grande acervo de amor e tendo uma consciência do que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a clarividente ela foi nas regiões e viu como funcionava cada plano desse. Cada casa transitória dessa, o que tinha, o poder que tinha, né? Como era possível eles cederem essa força para nós. Ela foi em cada legião, reunindo com eles, e eles se comprometendo, e eles diziam, não, se você tiver um local e fizer dessa forma, a força será efetiva. E aí ela veio e trouxe, olha, assim, 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 por isso fez a lei, tem quantos mestres precisa, quantas pessoas necessita, que os horários, como é que é feito. Não é assim a torta de direito, como as pessoas às vezes fazem, né? Como se fosse uma festa, vamos dizer assim. Não, é tudo dentro de uma grande harmonia, dentro de uma grande sintonia, para que possa ser realizado o trabalho. É muito importante isso, certo? Por isso eu peço a vocês querem ter um resultado positivo, bom, das regiões, dos mundos superiores, não discutem nada, não discutem, não há necessidade. Para quem você trabalha? Papai Santa Branca. Aonde? Na lei do auxílio. Para quem que eu trabalho? Também Papai Santa Branca, na lei do auxílio. Então não há necessidade de nós disputarmos o trabalho. Né? Você foi colocado naquela lança, graças a Deus. Ou, mestre, você vai só ficar defumando? Também, graças a Deus. É a minha função. Vou fazer, graças a Deus. Né? Sem disputa, sem fanatismo, sem as vaidades. As vaidades não nos levam a lugar nenhum, não nos ajudam em nada, só nos atrapalham. A clarividente ela foi nas regiões buscar todos esses poderes para nós. Colocou aqui no plano físico, não foi buscar em seitas nenhuma, não foi buscar em livros nenhum, não foi buscar em estudos nenhum, não foi copiar de ninguém, ela trouxe do céu as linhas de força, o deslocamento dessas linhas de força, trouxe para nós e disse, é dessa forma, façam isso. Para isso ela mandou colocar no livro de lei isso, é isso aqui, pronto. Não tinha mais nada que ela fazia, que ela fosse embora. Né? Trouxe tudo do céu, nos conscientizou e disse, é dessa forma. E foi embora. Pronto. Graças a Deus. Agora, nós não podemos sair de cima desse rastro. Por quê? Porque nós não vimos, vamos dizer assim. Se nós deixarmos de fazer o que ela trouxe, o que ela nos ensinou, o que vai acontecer? Daqui a uns tempos nós vamos perder esse poder de força. Por quê? Porque começa a fazer de qualquer jeito, as forças vão deixando de ser emitidas. Né? Elas vão recolhendo, vai deixando de ser emitida. E nós vamos perdendo, então, a sequência do trabalho. Exatamente por quê? Porque nós vamos começar a fazer pelas nossas cabeças. Da maneira que um pensava, não, desse jeito aqui é melhor, ou é mais fácil. Não. Nós não podemos mudar nada
e nem alterar, e nem colocar nada, e nem tirar nada, porque foi isso que veio do céu para nós. E o nosso compromisso é isso, é executar o que nós temos, e não de criar nada. Absolutamente, não temos condições para criar nada. Né? Por exemplo, quando o Tia foi nessa legião dos cavaleiros da Lança Rosa, eles emitem uma energia, é um poder de harmonia muito grande. Eles emitem, inclusive, para aqueles coretos nas legiões dos albergues, aqueles espíritos em conflito, com uma série de conflitos na mente, uma série de amarguras, porque uns que desencarnou antes do tempo, outros que acham que deveria ficar mais aqui no plano físico, e eles emitem aquela energia que é como uma névoa. Ela vai chegando e vai amainando aqueles espíritos, vai equilibrando aqueles espíritos, vai amenizando aquelas dores, vai amenizando aquela situação deles. Né? Esse é o Cavaleiro da Lança Rosa, que é responsável pela essa terceira dimensão em Cristo Jesus. Tem também o Cavaleiro da Lança Lilás. O Cavaleiro da Lança Lilás trabalha dentro da Universidade de Oriente. Ele é responsável por esse poder de força. E ele é que desloca a força para a cura nossa que não acontecer. Né? Junto com os poderes de Batalá, claro, o comando do unificador. Então, é um poder de força muito grande, entrelaçado. A cura, a junção e o grande. A cura, a junção e o grande. Aqueles espíritos passam na cura, recebem aquela impregnação. Ali eles vão começando a se deslocar do físico e vai tomando forma humana. Ele passa na junção, recebe aqueles mantras, recebe aquele passe do plexo de cada mestre, ele vai se equilibrando e ele começa a se libertar daquele físico e vai para o Rande. No Rande, quando ele entra dentro de todo esse poder de força, ele começa a ter um pensamento. E como emite o Cavaleiro da Lança Rosa, ele entra no poder de força do amor incondicional. E ele começa então a se voltar para dentro dele e ver, e ter a consciência que ele ali já foi tirado dele toda aquela impregnação pesada. Ele já clareou a mente dele. Então ele passa a ver que o tempo que ele ficar naquele corpo físico é desvantagem para ele. É importante que ele tome forma humana e se libertando aquele físico que ele está. Porque ele se evolui e deixa também aquele corpo evoluir. Esses são o que a ciência nunca conseguiu encontrar a cura para o câncer. Porque é um livro. Isso já vem há anos, né? Décadas, os cientistas estudando, mas são espíritos que vêm com o direito de cobrar. Inclusive, se levar a pessoa ao desencargo, está responsável de poder. Está certo? Tá? E aqui, na corrente, ele se libertando, ele evolui, até pela consciência dele. Aquele paciente também evolui, porque vai trabalhar, graças a Deus, vai na lei do auxílio, vai se libertar daquilo, que todo mundo ganha. Todo mundo ganha de algo que a clarividente trouxe dos planos espirituais. Porque para chegar a essa força do grande aqui para nós, foi através de muitas reuniões com ela, a mesa redonda do Grande Oriente de Oxalá. A mesa redonda do Grande Oriente de Oxalá, eles se fundamentavam ali, onde eles tinham reunião com os mestres lá, com o Pai Santa Branca, e tantos outros mentores, tantos ministros ali, vendo de que forma poderia se projetar esta força.
Porque uma força dessa eles não projetam na corrente mestra direta, para que todos que estão no tempo passem a usufruir. Não, ela é individual, ela é individualizada. Para que essa força seja projetada, é preciso que tenha um local que se faça o trabalho. Para ela vir projetada, certo? Ela não é projetada na corrente mestra direta. Porque é preciso de um lugar específico, com um número de mestres certo, específico também, onde tem ali 2 ajanãs representando o oráculo do Lulu, para que aquele paciente possa receber aquela cura, movimentar aquela cura, e a energia do reino central eleva o espírito pela cura do oráculo do Cavaleiro da Lança Lilás, do Cavaleiro da Lança Rosa, do amor incondicional, e o da cura física do espírito, a verdadeira cura inicial. E ele pode ser elevado até para a religião e entrar no tratamento nos planos espirituais, e deixando o paciente dele aqui quieto. De vez em quando ele lembra do paciente, assim, daquela pessoa que, hoje voltou a doer onde eu tinha feito antes, né? Tinha me libertado, tinha tanto tempo que não doía, hoje voltou a doer. Ele dá uma vibradinha lá, meu amigo, estou aqui, estou aguardando aqui. Então nós temos tudo, gente, para a libertação de todo tipo de espírito, de toda qualificação de espíritos neste acontecer. É só nós termos consciência do que nós estamos fazendo. Não fazer as coisas simplesmente porque está vendo o outro fazer, porque o outro diz que é dessa forma, aquele diz que é dessa forma. Não. Vamos fazer dentro das normas, dentro da lei, dentro daquilo que a nossa mentora trouxe para nós. Ela viu das regiões, depois de tantas reuniões, de tantos acertos, de tantas, vamos dizer assim, de tantas liberações dessas energias que chegaram para nós em Cristo Jesus. E hoje cabe a nós ter essa consciência e não deixar que isso vá se modificando, vá se transformando. Outro, amanhã pode chegar alguém que vai dizer assim, não, vamos fazer uma estrela 10 horas da manhã, inclusive ela está cometendo essa 10 horas, vamos unificar, vamos fazer, tá certo? E o compromisso que ela recebeu dos planos espirituais foi 12h30, 14h30, 18h30. Então, veja bem, todos nós amanhã dessa geração aqui que está ouvindo isso e que nós convivemos com a clarividente, que recebemos, estamos nessa etapa agora, todos nós podemos ter essa consciência, mas todos nós vamos passar por lá. Essa geração vai desaparecer. Virá uma nova geração. Por exemplo, vamos dizer que venha comandantes que ainda nem nasceu. Venha comandante, amanhã chega essas pessoas ali que não tiveram esse conhecimento, não tem noção do que é um poder dessa mente. Vem pra cá. Como é que vai ser? Então é preciso que isso seja passado de geração para geração corretamente, como é as coisas, como é os nossos trabalhos, para que amanhã não venham fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Né? Quando, uma época, no início de 76, por aí, a Santa Branca, ele disse que teve um compromisso nessa corrente de 330 anos. Então a gente fala, mas não é uma coisa eterna, 330 anos, a gente perguntava, né? Aí você vai analisar. 2000 anos atrás não tinha Jesus. Né? Ele veio e implantou na Terra algo chamado sistema místico. Como é que operava antes de Jesus? Era além do dente por dente, olho por olho. Porque aqueles reinados, aquele povo bravio, aqueles cavaleiros mercenários, operava naquelas conquistas, né? Quem tinha mandava e quem não podia tinha que obedecer. Tá? Essa foi a era passada. Veio Jesus com o compromisso de quê? De implantar na terra
alguma coisa chamada sistema crístico, né? Já na lei do amor, na lei de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele viveu por terra, fez tanta gente se levantar, pessoas que estavam mortas, curou tantos enfermos, fez tantos milagres, fez tanta coisa, andou 3 meses a pé para ir no Tibete iniciar, fazer essa iniciação que nós fazemos, programou esses planos, fez as profecias e foi crucificado. Com todo o poder de Deus, foi crucificado. Veja o atraso desse povo, né? Aquele senhor que fez tantos milagres, fez tantas coisas, eles deveriam pensar, bom, ele tem alguma coisa superior para fazer tudo isso. Mas eles não pensaram dessa forma, eles pensaram no poder, por isso crucificaram Jesus. 2000 anos depois, cada 2000 anos tem 5 ciclos. Nós vivemos hoje o 5º ciclo inicial. 5º ciclo, que por Deus, por este poder iniciático, nós estamos vivendo o 5º ciclo, é o fechamento de 2000 anos, que é iniciático. Porque os planos espirituais confiou a clarividente esse poder, ela trouxe nos planos espirituais esse poder iniciático,